Boa tarde, pessoal. Estamos aqui para mais um vídeo de atualização da empresa VIVR3, a empresa que nas últimas semanas, já mais de mês, vem dando o que falar, né, com uma volatilidade bem relevante e que vem passando por momentos societários, né, e de momentos de empresa que vem gerando dúvidas nas pessoas, né? As pessoas estão me perguntando no grupo, e agora, Marinho, o que vai acontecer, né, com o fim da recuperação judicial que efetivamente aconteceu, né, na empresa nas últimas semanas, que era o principal catalisador na prática desse movimento que a empresa fez, né, de sair por volta dos R$ 2 para mais de R$ 10 praticamente, né, que ela chegou. E para quem não me conhece, tá? O meu nome é Lucas Marim. Eu sou um trader de mais de 13 anos de mercado, que já passou por instituições financeiras estrangeiras, né? Já fui market maker de inúmeras empresas, né? Trabalhei no Credit Suisse e atualmente eu sou trader do mercado de penny stocks americano. Tá? Então esse canal que você está assistindo, ele é referente a um canal que eu falo exclusivamente sobre penny stocks americana, mas dentro desse cenário todo que aconteceu com a Viver ela se enquadra perfeitamente dentro do perfil de penny stocks. Infelizmente no Brasil a gente pode contar nos dedos quantas empresas existem com esse perfil, que geram volatilidades altas, que permitem day trades e trades com percentuais de retorno alto. Agora no mercado americano, que é o mercado que eu opero, a quantidade de day trades e volatilidade é muito alta, então eu convido vocês a verem qualquer vídeo do meu canal, tá? Eu vou deixar um vídeo aqui de exemplo, por exemplo, de um day trade que eu faço, mas o que importa é, quem não me conhece, eu tenho uma sequência de vídeos, de mais de 5 vídeos sobre a Viver, né, onde eu previ, já nesse dia aqui especificamente, que a ação ela iria voltar para a faixa dos R$ 3 aqui, nessa região que foi o início do breakout. Então eu vou deixar um vídeo aqui que eu explico todo o processo de análise, né, todos os padrões que existem no mercado de penny stocks, tá? E agora o objetivo desse vídeo de hoje é dar uma atualização, né? A ação ela vem continuando dando dor de cabeça para os traders que acreditam ainda na empresa de uma visão muito mais de longo prazo, né? E foi exatamente o que aconteceu, né? O que eu havia falado nos últimos vídeos, ela está acontecendo, né? E o que eu tinha comentado no último vídeo, ela estava nessa região aqui, que foi no dia, eu fiz no dia que saiu a recuperação judicial, o fim da recuperação, e eu tinha falado, pessoal, se ela não romper essa faixa aqui dos 3,34, que é a zona não só da região de Fibonacci de 38,2, como também a máxima que aconteceu nesse candle aqui, ou seja, nesse dia especificamente ele respeitou muito o Fibonacci e, obviamente, gente, pensem comigo, grande parte dos traders, tá? Grande parte dos investidores, eles não realizam prejuízo. Então, o investidor que nesse dia especificamente investiu, comprou a ação acreditando que ela ia voltar lá para os R$ 10, ele dificilmente vendeu, tá posicionado e vai segurar, né, nesse preço aqui. Então o que acontece naturalmente quando a ação volta para cá? Ela não só tem a barreira de quem acredita que tem potencial da ação cair e ele vai operar short, como também todo mundo que está comprado fala, opa, eu vou zerar no 0 a 0, vou garantir, né? E é super comum esse movimento, né? É natural do ser humano, é super natural. Então o que aconteceu? Entrou uma nova força vendedora, catalisada também por inúmeros players institucionais, inclusive controladores, que vêm vendendo ações, né, da empresa, e, obviamente, a ação, quando não tem, embora tenha tido uma notícia super positiva, ela tecnicamente não conseguiu romper um suporte, uma resistência super importante, e entrou muita força vendedora, e a ação continuou a cair, provavelmente pressionada por uma força de institucionais, né, possivelmente controladores, vendendo a ação. Né? E aí hoje eu quero trazer esse vídeo por 2 grandes motivos. Primeiro, nessa última semana, né, ela divulgou o resultado, acredito que foi ontem ou hoje que divulgou o resultado, né, e esses resultados eles mostram alguns sinais de melhora na empresa, eu vou mostrar um pouco disso para vocês,
mas também levantam alguns pontos de atenção, tá? Então eu vou trazer algumas análises para vocês, não só técnica do gráfico, que é o que eu uso para fazer as minhas operações, mas também algumas coisas que possam ilustrar e trazer para vocês um conhecimento mais aprofundado sobre a empresa e sobre o setor também, tá? Então eu vou começar pelo resultado da companhia, né? Eu fiz uma análise aqui de empresas do setor, eu já trago ela para vocês. Então vamos lá. Trazendo primeiro o resultado, né? Esse foi a apresentação do resultado que aconteceu ontem ou hoje, para ser bem sincero, não lembro. Mas ela teve um encerramento, né? Comprovação do encerramento da recuperação judicial, uma receita líquida de 18 milhões no período. Né? Lucro, né? Ela acabou tendo lucro por inúmeras variáveis, tá, pessoal? Ela teve venda de praticamente tudo que ela vendeu foi estoque, né? E ela tem um processo de redução de custo baseado na recuperação judicial. Eles estão provavelmente vivendo no limite da equipe para poder vender o que existe. Aí, obviamente, num cenário de você retomar as atividades, como inclusive eles deixaram claro que eles querem retomar, né? Eles já estão iniciando novos projetos, então eles concluíram esse e estão iniciando. Né? Para quem não sabe, eu também trabalhei no setor de construção por um ano na minha vida, eu trabalhei na Gafisa, então eu entendo um pouco desse setor, a ponto de entender que, basicamente, o que realmente gera, né, o movimento futuro de venda da empresa, né, de receita, está baseada pelo menos em trilhos passados no que eles pretendem construir, o que eles pretendem lançar. Né? Construção não necessariamente, mas a obra lançada sim, né, que é onde você começa a trazer receita para poder construir, inclusive, os projetos que você está propondo para os clientes. Né? E eles têm um banco de 160 milhões, né, que na prática, se você pegar sobre a receita hoje, né, dá 8 meses de vida com esse estoque de terreno que ainda precisa ser construído. Né? Então, óbvio, isso tem um valor ainda de margem muito maior pelo fato de ter a construção em si. Mas o que tem de importante aqui que eu mapeei? A empresa teve um lucro operacional, embora eu comentei, ainda existe um processo que a empresa como um todo precisa se provar, né, mostrar que conseguiu sair, porque ela ainda tem inúmeras dívidas. Né? Olha o endividamento da empresa, e continua aí, né, no segundo tri, óbvio, vem diminuindo, mas ele continua muito alto, tá? Então a gente está falando de 200 milhões, né, de dívida total, quase tudo isso, ou até outros passivos, tudo sujeito à recuperação judicial. E quais as considerações finais que eles tragam? Tá? Eles trazem encerramento da recuperação, segundo trimestre consecutivo com lucro, bacana, e a conclusão do aumento de capital para conversão. O que eles falam, tá? que é importante? A parte do passivo ainda será capitalizado por meio de aumentos de capital atendendo ao plano de recuperação. Então, o ponto aqui que eu quero trazer é, aumento de capital, você subscreve novas ações para poder ajudar no processo de pagamento da sua dívida. Isso aumenta o free float. Para quem não sabe o que é free float, eu vou deixar o link aqui. Mas basicamente você está aumentando a quantidade de ações disponíveis no mercado. Quanto maior a oferta, quanto maior a oferta, lei de oferta e demanda, o que acontece? Tem mais gente que quer vender ações. Então é provável que essas novas subscrições, esses novos aumentos de capital gerem fatores e novos players vendendo ações no mercado. Para quê? Para poder transformar a ação em dinheiro. Né? Então isso é uma variável que levanta alguns pontos de atenção. Embora ela esteja saindo da recuperação judicial, o nível de endividamento é tão alto e ela ainda vai demandar aumentos de capital que façam com que a ação tenha muito interesse, né, muita gente interessada na venda dela. Então aqui eu trago um exemplo, né? A empresa tinha 106 milhões de ações negociadas, né, de free float, e hoje ela já está com 140. E ela provavelmente vai aumentar mais por causa desses aumentos de capital. Tá? Então eu quis trazer essa visão para vocês entenderem um pouco que, legal, ela está no processo. Eu acho que a gente começa a enxergar que sim, tem um caminho, né, para a empresa, mas
ainda ela tem muito que se provar, ela precisa de trimestres de resultado e colocando uma visão de que esse endividamento vai ser reduzido, que a empresa vai gerar caixa, né, para poder pagar isso e não ter que ficar só aumentando o capital para poder fazer a redução desse endividamento, tá? Então, alguns pontos de atenção ainda existem, tá? E aí eu trago uma outra análise também para vocês, que é a seguinte, eu trago opa, já adiantei, não era essa que eu queria mostrar, é essa daqui, ó. Eu trago uma análise aqui que eu fiz questão de comparar, tá? As principais players do mercado, tá? Deixa eu aumentar aqui. Então vocês conseguem ver que, ó, cadê a Viver tá aqui. Considerando o valor de mercado, tá? Considerando empresas que têm um patamar, tá, de receita similar aqui. Vamos considerar esse grupo aqui, tá? Dá uma olhada o quanto a Viver, o valor de mercado da empresa. O que é o valor de mercado? É a quantidade de ações disponível vezes o preço, o market cap, o valor de mercado. Vezes, né, se você pegar o valor de mercado e dividir pela receita dos últimos 12 meses, aqui que tá faltando um E. Vocês vão ver que tem uma certa discrepância nesse valor. Ele está um pouco alto, o que, de certa forma, mostra que a única variável a ser corrigida aqui é o preço. Né? Então é um ponto de atenção que talvez, né, o mercado esteja enxergando que, dados seus possíveis pares, né, olha, tirando Ezetec, que talvez seja um caso à parte, porque ela gera caixa, ela tem um PL super alto aqui, né, e o preço alto, qualquer base comparativa aqui, a gente está falando de um valor de mercado muito alto perante o nível de receita que a empresa tem. E de todas as empresas do setor, ela é a que tem, considerado nos últimos 12 meses, o menor nível de receita. Tá? Então, isso fica mais um ponto de atenção. Eu não estou com essa análise falando se vai subir ou vai cair, mas a mensagem que eu quero passar para vocês é aquele patamar dos R$10, ele é um patamar que foi causado pelo movimento de short squeeze. O que é esse movimento? Eu vou deixar um link aqui para vocês que não sabem o que é short squeeze, eu explico para vocês o que é. Foi um movimento puramente técnico pela quantidade de pessoas que estavam vendidas na ação, que tiveram que ir recomprando no mercado, junto com toda a força compradora da notícia do pedido do fim da recuperação judicial, que fez a ação disparar e ter aquele movimento totalmente parabólico exponencial, que é o principal movimento que eu opero no mercado de penny stocks. Então, mais uma vez, convido vocês a conhecerem. Se vocês gostam dessa volatilidade, gostam desses ativos que sobem 10, 20, no mercado de penny stocks americano tem ação que sobe mais de 1000% num dia, né? Então, dado isso, o alerta que fica é talvez o preço de R$10 ele seja muito distante da realidade que a empresa hoje se encontra olhando o fundamento dela, tá? E aí agora a gente vai para uma parte mais técnica, né? Entender um pouco mais do local que a ação se encontra para operações, tá? Todas as análises que eu faço, gente, eu foco no day trade, tá? Eu não foco no sonho de a empresa valer 20, 30 reais, porque o futuro, a única certeza que a gente sabe é que todos estaremos mortos, né? Então a grande verdade eu não tenho noção se a empresa vai chegar nos R$10 daqui 1 ano, 10 anos. A questão primeiro, eu não sou nem analista, tá? Então eu não estou fazendo nenhum tipo de recomendação de investimento. O grande ponto aqui é que eu enxergo que aquele movimento que aconteceu aqui, totalmente parabólico, ele foi um movimento técnico, né? E desde o primeiro vídeo eu falo uma coisa, a ação da empresa, ela vai ficar flutuando entre R$3 e R$5. E dito e feito, né? Desde vamos ver que dia foi esse aqui. Eu fiz o vídeo por volta daqui. A gente já está falando de mais de um mês, ela fica exatamente entre R$3 e R$5. Um pouco menos, R$3 e R$4,5, mas de certa forma ela fica nessa faixa. Mas, tá, qual é o ponto aqui que eu falo para vocês? Eu, como trader de penny stocks, dado ela respeitou muito bem esse breakout,
e bateu de novo na faixa do breakout, ó, isso daqui é a bolinha que eu fiz no último vídeo explicando onde é um local possível de ser, de ser uma operação bacana de compra, né, especulativa. Não é uma compra acreditando que a empresa vai voltar nos 10 reais. Tá? Então eu acredito que a empresa, tecnicamente, ela está num ponto bacana, né, de se posicionar para uma operação de 5, 10%. Tá? Acredito que sim, óbvio, ela tem a oportunidade de fazer um movimento mais técnico aqui, de fechar esse gap. Tá? Então eu colocaria aqui, como eu já tinha falado no outro vídeo, eu me surpreenderia muito se ela baixasse desse valor. Então assim, gente, particularmente a minha análise é mostrar para vocês pontos possíveis, né, que possam gerar operações de volatilidade, porque a gente está operando um ativo que possui volatilidade, que varia 6% no dia, chega a subir 10% no dia. Ninguém está aqui querendo ganhar 100%. Né? O objetivo, principalmente quem é trader de mercado de penny stocks, ele foca em pegar a nata do trade, um pedaço desse trade que gere um retorno. Né? Infelizmente, no Brasil, a gente tem pouquíssimas empresas que a gente possa fazer isso todo dia. Né? Então, a gente acaba querendo pegar essa ação que está com a volatilidade e ficar nela, surfando ela, porque ela é uma das poucas opções hoje com esse nível de free float e de volatilidade. Tá? Então, eu considero esse ponto um ponto passível, né, de compra que a gente está atual. Eu colocaria, possivelmente, né, se vocês fossem, por uma questão de risco, dividiria a entrada aqui um pouco mais nessa região dos 2,60, que é a base desse movimento, e também o topo anterior aqui, que fica muito próximo dos 2,85 aqui, ó, que é onde tem a Fibonacci, né, a linha de 23,6, que para quem me conhece nos vídeos de day trade que eu faço, é um dos principais pontos mais relevantes para mim dentro do mercado de penny stocks. E por fim, por uma questão técnica, eu alerto também o fechamento do gap por volta dos 2,15 aí. Tá? Então são os 3 pontos que eu reforço, e a empresa eu acredito que tem um potencial, pelo menos no curto prazo, né, bem curto, de ter um repique dado essa queda contínua aí. Tá? E aí eu trago para finalizar a análise também a questão da taxa de aluguel, né? O que é isso aqui? Tá? São as posições em aberto. Tá? Então o que vocês conseguem analisar aqui é que a empresa teve, né, por volta do dia 12, 13, que foi o quê? 12, 13 foi volta por aqui, ó. 12, 13, foi essa queda abrupta, a primeira grande queda foi onde foi lá para cima o número de posições de aluguel, ou seja, pessoas que estão shorteando e guardando a ação short, né, e que elas apostam na queda da ação. Né? Então, para quem não entende como funciona o mercado de aluguel, você pode operar vendido, então você vende a ação, você busca no mercado alguém que possa doar a ação para você como vendedor poder entregar para a pessoa que você vendeu. Alguém comprou quando você vendeu, certo? Então esse movimento de short selling é você vender, né, entregar uma ação que não é sua para esse comprador, então você está alugado, e esse empréstimo que foi feito é o que vai sendo mapeado no site da bolsa, vocês conseguem ver o nível de aluguel, né, de posições em aberto. Então hoje ela está com um volume que ela chegou a bater de novo 1,5 milhão por volta do dia 4, o que mostra que vem aumentando o interesse, né, na operação short. Ela já reduziu, o máximo que ela chegou foi em 3 milhões aí por volta daquela queda. Então ela tem metade hoje de posições em aberto do que tinham, o que já me dá uma segurança maior, né, de que tem menos pessoas que estão apostando na queda nesse nível. Então, cada vez reduzindo mais, né, embora já tenha chegado em mínimas aqui, esse movimento de alta aqui foi por causa da notícia. Então esse movimento de short foi basicamente nessa época aqui, onde teve uma nova alta e o pessoal falou assim, ó, mesmo que saiu a recuperação judicial, como é aquela expressão de mercado, né? Compre no boato e venda no fato. Então, na prática, o mercado reagiu de uma forma negativa à notícia, né? Então teve muita gente acreditando na alta, o volume que aconteceu nesses 2 dias foi muito alto. Então vocês podem ver que, ó, nessa data foi super alto, foi aquela alta, e nessa data foi um volume muito alto, que foi a briga de quem achava que o mercado a ação ia subir, ia romper dos 3,34, e o mercado vendendo, seja quem era short seller, seja também
controladores, que é o que desde o primeiro vídeo eu falo, que lá em cima o que eu apostava quem estava vendendo eram os controladores, né? E dito e feito, inúmeras, nos outros vídeos eu mostro inúmeras relatórios, né, fatos relevantes de alienação de controladores. Então, gente, esse vídeo é o que eu queria mostrar para vocês, dar uma visibilidade do cenário atual, o pessoal estava me pedindo. Na prática, eu acredito que tecnicamente é um momento de arriscar uma possível compra, né? Acredito que tem a possibilidade ainda de cair um pouco mais, dado esses dois movimentos técnicos. Então, eu só deixo bem claro que eu só enxergo qualquer cenário da ação voltar para essa região acima dos R$5 se ela tiver algum catalisador que permita ela romper essa barreira dos 4,34, que é o que eu tinha falado aqui, 4,40, que foi o que não aconteceu, né, de acordo com o meu último vídeo, bateu lá e desabou mais uma vez, tá? Então, essa mensagem, como qualquer penny stock, né, a tendência, ela continua sendo uma tendência negativa, né, ela continua sendo uma tendência de muita aversão a empresas que ainda estão numa situação de recuperação judicial, né? Então eu tomaria muito cuidado para colocar na cabeça de vocês que a empresa já está preparada para dar uma pernada de sair daquele nível de faturamento, né, para um faturamento perto das concorrentes, como vocês viram aqui no vídeo, na imagem, está bem distoante, né, o valor de mercado versus a receita, né, da empresa. Né, e ela tem também um dos piores, e se não o pior, PL, né, que é o preço sobre lucro, obviamente porque ela é uma empresa que ela está, considerando, né, a visão anual, ela ainda está no prejuízo. Né? Então, a FISA está, de certa forma, nesse sentido, tá ruim também. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, que tenha agregado para vocês e boa sorte nos trades.